Gostaria que você fechasse seus olhinhos em nome de Jesus. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 18. Versículo 18. Amém? Lá diz assim: um jovem de alta posição perguntou-lhe: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas de bom mestre? Ninguém é bom senão é Deus. Conheces os mandamentos? Não matarás. Conheces os mandamentos? Não cometerás adultério. Não cometerás homicídio. Não roubarás. Não levantarás falso testemunho. E honrar pai e mãe. Respondeu o jovem: tenho observado tudo isso desde minha juventude. Ouvindo essas palavras, Jesus disse: uma coisa te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Quando ouviu isso, ele, o jovem, ficou triste, pois era muito rico. Vendo que ele tinha ficado triste, muito triste, Jesus disse: como é difícil os que possuem riqueza entrar no reino do céu. Aplauda o Senhor por essa palavra nessa noite. Que Deus possa dignificar seu coração nessa noite, possa ter isso para que você possa entender o que Deus está acontecendo nessa noite. Amém? Irmão, nós acabamos de ouvir uma palavra narrada por Lucas a respeito de um jovem que tinha muito dinheiro, rico. Ele era muito rico e ele queria herdar o reino do céu, queria ter a vida eterna. E Jesus, dos 10 mandamentos, Jesus pergunta para ele 5. E ele responde com uma tamanha arrogância que desde jovem eu tenho observado os teus mandamentos. Veja bem, desde jovem eu tenho observado os teus mandamentos. Ele somente tem observado, ele não tem colocado o mandamento de Deus na vida dele. Ele tem somente observado os mandamentos de Deus. Por causa da sua riqueza, ele também não tinha amor no coração, porque quem tem e tem amor no coração tem que partilhar. Ele não tinha, porque ele não tinha Jesus no coração. Porque se ele tivesse Jesus no coração, com certeza ele poderia vender tudo, porque Jesus ia dar um dobro para ele. Veja bem, Jesus falou para ele: vai vender. Jesus prometeu, fez uma promessa até para ele: vai, dê tudo aos pobres e você terá o reino dos céus. Jesus disse para ele, mas ele era muito rico, muito rico, e o coração dele não estava nas coisas de Deus, o coração dele estava na riqueza. Tem uma passagem que Jesus disse: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Eu pergunto para você nesta noite: onde é que está o teu coração, meu querido? Onde é que está o teu tesouro? Será que o teu tesouro está na
e nós podemos. Mas para que nós possamos alcançar o reino dos céus, nós temos que pagar um preço. Você tem que pagar um preço. E qual é o preço que você tem que pagar? Buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais você será acrescentado. Buscar primeiro as coisas de Deus e tudo mais será acrescentado. Está na Bíblia também. É Jesus quem fala. Me busque primeiro que tudo te darei em dobro. Eu estava meditando em casa, porque esse jovem aqui, coitado, né? Perdeu de entrar no reino dos céus. Porque Jesus, da mesma forma que ele é misericórdia, ele vai ser justiça. Quando ele voltar nos claros dos céus, porque Jesus vai voltar. Quando ele voltar, vai ter um julgamento. Jesus vai nos julgar pelos nossos atos. É por isso que ele fala para que nós possamos buscar primeiro o reino dos céus, para que tudo em nossas vidas possa ser acrescentado. Essa semana estava na casa de uma irmã e tinha uma outra irmã vendendo trufas, e ela começou a falar tanta coisa da vida dela, tanta coisa ruim que aconteceu com ela. Tinha lá não sei quantas operações. E eu falei: não, você vai na igreja? Ela falou: não, já fui. Ah, mas as pessoas da igreja estão pior que as pessoas do mundo. Eu falei: não, irmã, não. As pessoas da igreja não estão pior que as pessoas do mundo. Porque as pessoas da igreja, elas podem ter dificuldades, podem passar por tribulações, porque nós vamos passar. Jesus ele não falou que nós não íamos passar por dificuldade e por tribulação. O caminho é estreito, mas corta ela. Se nós guardarmos a palavra de Deus e buscarmos o reino dos céus, nossa vida será acrescentada. E eu convidei essa irmã para vir aqui. Não sei se ela está aqui hoje. Se ela estiver, louvado seja Deus. Mas se ela não tiver, eu tenho certeza que um dia ela vai vir, porque a palavra foi semeada no coração dela. E veja bem, Jesus fala para esse jovem rico: toma a tua cruz e siga. Jesus está falando para você e para mim nesta noite: toma a tua cruz e siga. Mas para que você possa tomar a sua cruz e seguir Jesus, você vai ter que deixar muita coisa, meu irmão. Muita coisa. Veja bem, nesta noite, um frio que está lá fora. Louvado seja Deus, porque você está aqui nesta noite. Porque você podia estar com a sua família. Você: não, eu vou buscar a presença de Deus. Louvado seja Deus, porque você está aqui hoje. E você não veio aqui por curiosidade, você veio aqui porque Deus te chamou pelo seu nome, amém? Aplauda o Senhor por isso. Porque Deus te chama pelo nome. Veja bem, Deus fala que você é propriedade dele, porque você pertence a Ele. Você não vive nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. Você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Então você vai ter que, se você quer seguir o caminho de Deus, você vai ter que largar muita coisa. Se a gente for pegar a vida daquelas pessoas que seguiam Jesus, Pedro, se a gente for ler tudo essa palavra, Pedro vai falar que ele teve que deixar a família dele, ele teve que deixar as coisas dele para seguir o mestre. Mas Deus tinha prometido para ele que ele ia ganhar a recompensa. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem, eu não sei quais são os seus projetos. Porque nós temos que ter projetos em nossas vidas. Nós temos que ter projetos. Nós temos que ter metas para que nós possamos traçar em nossas vidas. Quais são as metas a qual você tem colocado na mão de Jesus nesse ano? Quais são as metas? Mas que você possa colocar Jesus. Coloque suas metas. Sim, escreve suas metas que você quer ter, que você quer fazer.
Ele vai na frente, vai colocando a mão dele, vai abençoando, e você vai atrás, glorificando o nome dele e recebendo as bênçãos em glória em glória. Amém? Porque é assim que ele faz. Mas ele quer o seu coração. Veja bem como ele pediu aqui para esse jovem. Ele só queria trabalhar no coração daquele jovem, como ele quer trabalhar no seu coração. Você que está aqui na primeira vez desta noite. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus para você, para nós nesta noite. Ele quer entrar dentro do seu coração. Talvez você venha aqui nesta noite triste, amargurado. Talvez você venha aqui nesta noite cansado. Estou dizendo cansado espiritualmente, não material. Cansado espiritualmente. Mas eu quero profetizar a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Aquele que pode todas as coisas, aquele que nessa noite vai te dar forças, ele vai te restaurar nesta noite. Amém? Amém. Você que entrou aqui cansado, você que entrou aqui nesta noite falando que não dá mais, se você se entregar para o Senhor, entregue os seus problemas, as suas dificuldades para Ele, e deixa na mão dele, e simplesmente vai louvando o Senhor, vai buscando Jesus nas quinta-feiras, na Eucaristia, nas missas, vai se entregando para o Senhor, e você vai ver tão grande será a bênção que Deus tem designado para você. Porque lá no céu se encontram muitas bênçãos, muitas graças estão lá no céu. Porque Deus, como nos criou, Ele nos criou para que nós podemos alcançar, para que nós podemos obter todas as graças que estão no céu. Mas muitos não querem. Muitos não querem, como esse jovem não quer receber a graça de Deus. Então essa graça está no céu, está reservada para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Você que está aqui nessa noite com a sua carteira profissional, que está aqui desempregado, em nome de Jesus, o Senhor vai abrir as portas para você nesta noite. Porque a sua fé, veja bem, irmão, a sua fé, a fé que você tem tão pequenina, fez com que você colocasse a sua carteira aqui, para que nós pudéssemos orar pela sua carteira. Veja bem, quantos pedidos não tem aqui, dentro dessa caixa de oração, dentro desse baúzinho de oração, quantos e quantos pedidos não tem aqui? E quantos pedidos que colocaram aqui já não foi selecionado, Jesus já colocou um dele e você recebeu a graça. E está esperando a oportunidade para dar o testemunho, mas dê o seu testemunho, para que possa, talvez não com certeza, aumentar a fé de outras pessoas que precisam ouvir o que Deus está fazendo nas quintas-feiras aqui no nosso meio. Porque nós não viemos aqui à toa, porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Deus tem um propósito na sua vida. Tem um propósito. Você que vem aqui, que deixa seu marido em casa, você jovem que vem aqui, que seu pai, sua mãe fica em casa, Deus tem um propósito na sua família, através de você. Através de você a graça vai acontecer. Estava vendo, olhando a passagem de Eliseu, se não me engano, Eliseu, ele tinha que lutar contra alguns homens, e ele era sozinho. Talvez você seja sozinho dentro da sua casa, sozinho. Porque eu, graças a Deus, tenho eu e minha esposa, e as crianças que ficaram escolhidas. Mas talvez você está aqui sozinho, e você tem que lutar por toda a sua família. E que o Senhor Jesus possa te fortalecer esta noite, para que você possa, perante as dificuldades que você tem passado dentro da sua família, que você possa permanecer firme. E se você chegar a se deslizar, como Pedro se deslizou, quando ele viu o mestre, naquela tribulação, naquela tempestade, eles viram o mestre, ele já estava com uma dificuldade, que era a tempestade, e tinha mais uma dificuldade, porque eles viram o mestre e falaram que era um fantasma. Veja, eles estavam com dois problemas. E Pedro, Jesus, se me permita que eu ande até ti. E Jesus permitiu que Pedro caminhasse sobre as ondas. Veja bem, irmão, numa tempestade, veja bem, a gente vê na televisão o mar bem lá no fundo, bem lá no meio, na televisão passa aquelas tempestades, aqueles barcos, eu nunca fui, mas é dessa forma que a gente vê na televisão. Veja bem, Jesus ele caminha sobre as ondas, sobre aquela tempestade, e
aqueles que acreditam. Mas nunca se esqueça que Deus fala para nós, para você nesta noite especial, para você que está tendo uma grande tempestade na sua casa. Deus mostra uma grande dificuldade, e Deus fala para você: vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Deus está te aliviando. Você, mulher, nesta noite, você que tem carregado um fardo pesado, Deus nesta noite tem te aliviado, está aliviando os teus fardos. E você vai ver, meu irmão, minha irmã, quando você descer essa rampa aqui, você vai ver a mão de Deus sobre você. Porque eu vejo aqui a mão de Deus sobre muitas mulheres que sofrem, porque os seus maridos não vêm na igreja. Muitas mulheres que sofrem porque seu filho usa droga. Deus está colocando a poderosa mão dele sobre você nesta noite. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Vai tocando mesmo, Jesus. Vai entrando mesmo nos nossos corações, Senhor. Senhor, se algum de nós aqui estamos desviados, Senhor, para os bens materiais, Senhor, muda nesta noite, Senhor, o nosso coração. Muda nesta noite o rumo, Senhor, para que essa pessoa possa ir tirando perante a tua presença, Jesus. Muda a direção dessa pessoa para ela não possa cair nem para a direita nem para a esquerda, mas que ela possa permanecer reta, Senhor. Como tu seguraste na mão de Pedro, segura na mão dessa mulher, desse homem, desse jovem nesta noite, Jesus. Ó Senhor, sopra sobre essas pessoas, sobre a pequena parcela da sua igreja nesta noite, Senhor. Sopra, Senhor, sopra a força do teu Espírito Santo, o renovo, Senhor. Renova nesta noite, Senhor. Renova a fé, Jesus. Renova o ânimo, o zelo para com a tua obra, Senhor. Renova, Jesus. Porque tudo nós podemos em teu nome, Senhor. Vai tocando, vai operando, Jesus, com teu Espírito Santo. Jesus quer o teu coração, meu irmão. Ele quer. Aleluia.